que a gente usa números, mas a realidade é que o número te ajuda a entender. Mas de verdade é um hábito não muito bom, porque nós, como coloristas, a gente tem que aprender a enxergar a cor. Por isso que eu prefiro muitas vezes nem falar de números, porque o número confunde. Por exemplo, o 7 ele pode ter uma representação de mate, mas o 7 pode ter uma representação de vermelho para outra marca. E o 7 pode ter representação de chocolate para outra marca. Essa ideia que foi colocada aqui no Brasil de que a colorimetria ela é uma matemática, até um certo ponto na área do desenvolvimento, sim, mas na parte aplicada eu não concordo. Não concordo mesmo. Não é que eu não concordo porque eu não concordo que é minha teoria. Não tem a ver com a minha teoria. Por exemplo, o 7 pode ser chocolate, o 7 pode ser mate e o 7 pode ser vermelho. Então, não é algo que, por exemplo, você pega uma tabela periódica e você diz assim, não, hidrogênio é hidrogênio, oxigênio é oxigênio em qualquer parte do mundo, hidrogênio é hidrogênio em qualquer parte do mundo. Por exemplo, ali na tabela periódica não existe uma troca, não existe um outro símbolo, então não existe isso. Só que, infelizmente, existe uma cultura da gente a querer facilitar. Eu digo que são criadas receitas e essas receitas atrapalham. Receitas numéricas só atrapalham. Então, eu costumo dar um exemplo, a aula é sobre isso, mas já estou querendo entrar em colorimetria. Um exemplo bem típico disso é a gente fazer uma mistura, por exemplo, 1 mais 10. Deixa eu colocar agora 1 mais 10 de trás para frente para trás, lembrando que dependendo de como você enxerga aí, vou fazer dos dois. Então, nesse caso, aqui a gente vai ter 11 e nesse caso, lógico, né, a mesma coisa, tá certo? 11. Quando a gente usa dois tubos, ou seja, usei um tubo, dois tubos em partes exatamente iguais, eu usei dois tubos exatamente em partes iguais. Então, quando eu uso dois tubos, eu divido por 2. Então, a média disso daqui seria de 5,5, certo? E para algumas pessoas entra um absurdo, absurdo mesmo, que chega a dizer que isso daqui é um castanho claro acaju. Então essa matemática ela não funciona na área da colorimetria. Quem aqui pinta a tela? Quem aqui faz pintura de tecido? Quem aqui já usou guache? Sabe o que acontece? As pessoas que se viciam em regras numéricas de soma, divisão, subtração, elas passam a vida inteira atrás de curso de colorimetria. Elas terminam um curso de colorimetria, elas continuam sedentas por mais coisas em colorimetria e elas não conseguem aprender, porque elas aprenderam uma regra que muitas vezes, ou melhor, maior parte das vezes não funciona. Funciona com uma determinada marca, com outra marca não funciona. Como eu falei, o 7 ele pode ser representado para a gente como mate, como vermelho e como chocolate. Talvez haja outras nomenclaturas. E o correto na colorimetria é nós entendermos de cor, não nesses números. O número é uma escala. Por exemplo, os números te ajudam no quê? Na altura de tom, te ajudam na referência, em referências educacionais, de forma didática, mas um verdadeiro colorista, ele não vai se apegar a números. Por exemplo, o 2 representa irisado, mas o 2 representa bege para algumas marcas, o 2 representa violeta para outras marcas. Então, o 2 pode ter outros significados. Então, cuidado, gente, porque eu vejo um vício gigantesco das pessoas quererem receitas, buscarem receitas, e em especial, acreditar em regras numéricas. Isso não funciona, desculpa, mas isso na prática, isso de experiência, 22 anos na área educacional, pode até funcionar com uma coloração ou outra, mas aqui, dizer que misturar o tubo da 1 com a tubo da 10, legal, vou fazer uma 5 porque eu não tenho 5 no meu estoque. Eu vou dizer que eu tenho um castanho claro, tudo bem, que não fosse acaju, tá? Porque eu já vi dizendo até que é acaju, que o 5 representa reflexo. Mas a verdade que significa é que esse 5,5 ele está indo para um 6. Ele não é que ele é um 5 acaju ou um 5 com reflexo, não. Everenildo, isso daí então é fora de contexto para mim. Essa regra que o pessoal fala aí não faz sentido, tá bom? Até te ajuda, é uma pré-regra, mas nem vou falar sobre. Mas só para vocês entenderem que a gente trabalha com gramas e você vai
para você ser um bom colorista no que você faz, você vai precisar entender dos mix. Por exemplo, aqui a gente tem o caso, aqui desse lado, nós temos o caso dos mix nessa direção aqui, aqui, ó, bem aqui na parte superior, a quantidade de mix que você vai usar para formar a cor. Então, por exemplo, eu posso usar 3 gramas para 1 grama. Então, a gente tem algumas regrinhas aqui de quantidade de mix a serem utilizados. Então, gente, é muito complicado você querer criar através de parece jogo de amarelinha de chão, né? Ah, pula tantos para não sei da quantos, regra do 1, do 2, do 3, do 4, 5, do 6, do 7, do 8, 9, 10, do 11, 12. Gente, não dá pra gente fazer isso. Porque dependendo do mix que você usar, pode dar muito, muito ruim mesmo, de verdade. Aqui no Brasil temos poucas empresas que fazem a parte de terceirização de coloração. Então fica um pouco mais fácil de você criar algumas regras baseadas através, por exemplo, se você sai de uma fábrica A, então você tem mais ou menos umas regras que você pode usar. Eu, por exemplo, tenho algumas regras referente à fábrica A, à fábrica B, que eu conheço. Não tô falando de marcas, tá? Tô falando de fábricas que fazem para essas marcas. De marca A, marca B, marca C. Então eu já sei mais ou menos, quando eu olho no rótulo, eu falo, já sei, essa daqui, o marsala não é tão marsala, é bem vermelho, não é tão violáceo. Ah, essa marca já fica violeta, já fica uma cor diferente, só para poder entender isso. Então, cuidado, porque às vezes a gente fica ali viciado, comprando curso, aprendendo regras, e a gente fica tão naquilo que nunca sai da colorimetria. Eu vejo pessoas investindo mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000 e ainda não aprenderam. Quando você entende a parte científica, que são precursores, acopladores da cor, formação da cor, quando você entende as misturas das cores, quando você entende a cor, tudo se transforma, muda pra caramba. Às vezes, parece que, assim, existem fórmulas mágicas que são vendidas, mas que te deixam viciado. Na hora que, por exemplo, Estados Unidos, algumas colorações, elas não vão ter números. Por exemplo, 7R. 7R significa red, que é de vermelho. Ou então, ROR, por exemplo, orange, red, que aí você sabe que orange é de laranja. Então são alfanuméricos, eles não usam números para poder falar das cores fantasias. Que vou traduzindo, por exemplo, é como se eu tivesse falando 7 laranja. Eu não tenho número para falar do laranja, eu uso a letra que representa a cor orange, red, blue. Então você usa, por exemplo, N de natural, B de blue, para poder lembrar que é um azul. Então, para entender, galera, que é muito errado essas regras, essas fórmulas, a busca que a gente tem por comprar um curso que vai resolver o problema da nossa vida. E é muito engraçado, que eu já vi muitas pessoas comprando diversos cursos que vão resolver o problema da vida delas e de novo elas estão atrás com dúvidas. E quando eu vejo às vezes várias pessoas que vêm me procurar e assim, vêm, se alimentam nas redes sociais, fala, poxa, agora eu entendi. Eu falo, poxa vida, eu venho pro nosso curso, vai aprender de vez.